Amém. Me veio uma palavra no meu coração quando, na verdade, eu ainda não tinha uma palavra. E eu conversando, disse para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma palavra, como sempre, né? E quero que você me dê uma palavra para a tua igreja. E o Senhor me levou em 1 Coríntios. Eu vou falar aqui, você abre lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Você quer para vender? Você não. Já deixou aí. Deixa eu só colocar aqui na minha pesca. Oxe, desapareceu? Não pode. Ah, tá aqui. Tem hora que ele dá uma travada. Vai lá em 1 Coríntios, capítulo 12. E quando a Lara falou aqui a respeito, ela ministrou aqui um versículo a respeito do dízimo, né, que estava lá, acho que é 2 Crônicas que ela falou, e ela disse que ela leu aí, que Deus derramou o Espírito Santo sobre aqueles homens, para ir a um propósito, né, para ir para uma guerra. Só que, como ela bem frisou, eles não precisaram fazer nada. O próprio Espírito se encarregou de confundir o inimigo. Acho que você não pegou. O Espírito Santo que habita em você, ele vai confundir o teu inimigo. Você só precisa estar sensível à voz do Espírito. Você não precisa discutir, você não precisa sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. O que é palavra torpe? Não é ensinar o que ela é um palavrão e não é. É palavra que não edifica. Amém? Então, você não precisa, ou nós não precisamos fazer nada. Só precisamos continuar firme no Senhor e deixar que o Espírito Santo faça aquilo que Ele quer fazer. Amém? E o que ela falou tem a ver com o que eu vou ministrar essa noite. Eu coloquei aqui, não é um título, mas eu coloquei pleno no Espírito Santo. Ou você poderia chamar ser guiado pelo Espírito Santo, daria a mesma coisa. Eu quero ler aqui junto com você essa referência aqui, 1 Coríntios, o tablet está só travando aqui, aí dá certo. 1 Coríntios 12, vamos aqui no celular. 1 Coríntios 12, coloca aí na versão NVI, ou na versão King James, por favor. A King James de 1611, que é uma versão mais fácil de entender. Ele fala assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Na minha versão, tem outra versão que ele diz assim, que não sejais sem conhecimento. Sabeis que, outrora, quando eras gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eras guiados. Por isso, vos faço compreender. Essa palavra é muito importante. Nessa outra versão que eu ia ler aqui, ele tem a palavra, por isso vos afirmo. Eu não sei se você já prestou atenção, você lendo as cartas de Paulo, você lendo os evangelhos, Jesus ele sempre dizia assim, em verdade vos digo. Ou seja, ele estava dizendo, olha, o que eu vou falar para vocês é uma verdade absoluta. E Paulo, ele costuma usar essas palavras para dar autenticidade ao que ele vai falar. Ele diz assim, olha, ele diz aqui, é no 3. Por isso vos faço compreender. Ou seja, ele está trazendo para a igreja uma compreensão daquilo que ele vai falar. E na outra versão ele fala, por isso que eu vos afirmo.
ele deixa bem claro que ele não tem nenhuma dúvida daquilo que ele vai transmitir. Amém? Aí ele fala que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, ou então maldito é o Senhor. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que aqueles que não têm o Espírito Santo, ou não se deixa ser guiado por ele, ele vai dizer que Jesus é anátema. Porque você já sabe, na igreja de Coríntio, era uma igreja espiritual, muito espiritual, mas era uma igreja desequilibrada. Se você for ler as cartas aos Coríntios, você vai ver Paulo, principalmente no 1 Coríntios, ele todo o tempo corrigindo a igreja. Foi na ceia, que eles não esperavam um pelos outros, porque a ceia daquele tempo não era como agora. Cada um levava o seu alimento, o que comer, o que beber. Só que existia pessoas ricas na igreja e existia pessoas pobres. E os pobres, eles não tinham nada para levar. Aí os ricos se reuniam, se isolavam e iam comer entre eles. E não dividiam, não esperavam para comer junto. Por isso que Paulo disse, vocês não têm o que comer e beber em casa, não? Paulo chamou a atenção deles. Vamos lá. Aí Paulo diz que aquele que não fala pelo Espírito diz que Jesus é anátema, que Jesus é maldito. Mas em compensação, aquele que é cheio do Espírito Santo, ele diz que Jesus é o Senhor. Aí Paulo diz que só pode dizer isso, que Jesus é o Senhor, quem é cheio do Espírito. Olha a importância do Espírito Santo em nós. Jesus falou que Jesus, ele não ia testemunhar dele mesmo, mas ia vir um que ia testemunhar sobre ele. Era o Espírito Santo. E Paulo trata aqui, chama a atenção da igreja para isso. Para que sejamos cheios do Espírito, para que nós possamos ter uma percepção do reino de Deus. Por isso que Jesus falou para Nicodemos lá em João capítulo 3, Nicodemos, se não nascer de novo, você não pode ver o reino, perdão. Você não pode ver o reino. Você não pode entrar no reino. Eu já falei aqui, vou falar de novo. O reino não é o céu. O reino é o governo de Deus. Porque muitos vão entrar no céu, mas não vão entrar no governo. Muitos crentes vão entrar no céu, mas não vão governar. Amém? Porque se acomodaram. Porque não usufruíram dessa ferramenta chamada Espírito Santo. Vou repetir aqui, vou voltar, o que a Lara trouxe aqui, fechou aqui com o que eu vou trazer aqui, sobre o Espírito Santo em nós. Na antiga aliança, nós já sabemos que ele vinha, né, sobre uma certa classe, não era todo mundo. Eram os profetas, eram os reis, eram os sacerdotes. Esses três tipos de pessoas, era que o Espírito Santo vinha sobre eles. E há uma diferença do Espírito Santo sobre nós e o Espírito Santo em nós. Eu não sei se você sabe, o Espírito Santo em nós, ele vai tratar de santificação, amém? De salvação. Ele vai tratar sobre isso. E ele sobre nós é uma capacitação do Espírito para que nós possamos fazer algo para Deus. Nós não podemos fazer nada para Deus se o Espírito Santo que habita em nós, se ele também não vier sobre nós. Porque eu posso ter o Espírito Santo dentro e ele também pode ser que ele não venha sobre mim. Isso vai depender do meu nível de relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes as pessoas erram, eu estou falando de crente, tá, irmão? Quando eu falar pessoas, eu estou falando dentro do contexto de crente. As pessoas erram e dizem assim, por que é que Deus permitiu? Eu fiz isso errado, por que é que Deus, o Espírito não falou comigo? Justamente porque ele não veio sobre você. Ele está em você, mas você ainda não percebeu que ele está em você.
Porque falamos, desabafamos, conversamos com várias pessoas, inclusive com ímpio. Não é assim? Às vezes no trabalho, um crente desabafando com ímpio. Mas ele não conversa com quem está dentro dele, que é o próprio Espírito Santo. Mas, pastor, eu vou falar com algo com quem eu não vejo. E você não fala que ama Jesus, você já viu Jesus? Você não fala que crê em Deus, você já viu Deus? Eles são uma pessoa só, irmão. A melhor ferramenta para nós estarmos sensíveis ao Espírito se chama oração em línguas. Enquanto a igreja não entender o que significa oração em línguas, ela não vai crescer. Eu estava desempregado agora 2 meses atrás. Eu já falei isso aqui. Eu estava trabalhando e de repente veio aquela percepção no Espírito, ora em línguas. E eu já costumava fazer isso, só que nesse dia eu não estava afim. Entende? Naquele dia que você não está afim mesmo assim, eu estava concentrado no meu trabalho, não estava reclamando de nada, fazendo o meu trabalho, mas eu não estava afim de orar em língua naquele momento. E veio essa percepção no meu espírito, eu comecei a orar em línguas. E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo disse assim, seja mais intenso. Eu estava dentro de uma câmara de refrigeração, irmão, uma câmara, não era câmara fria, ela é de conservar só. Os produtos eram até iogurte. Estava só eu e os produtos lá. E o Espírito, né? E ele disse, seja mais intenso. Aí eu comecei a ser intenso. E eu nem me preocupei se alguém ia entrar. E se entrasse, para mim, não fazia a menor diferença. Eu não estava nem aí. E eu fui intenso. Quando eu comecei a ser intenso, ele falou, vou te tirar da empresa. Aí eu, oi. Fiquei quieto. Amém. Na semana seguinte, eu fui demitido. Parece loucura? Mas eu tinha certeza que era o Espírito. Aí passou o primeiro mês. Meu pai está doente, está até internado, tive que cuidar dele e com ele várias vezes para o hospital. Se eu estivesse trabalhando, não teria essa oportunidade de ir. E nesse mês agora, que fez 2 meses, ou vai fazer, eu estava deitado, o celular chamou a mensagem. Era o meu primo me chamando para participar se eu queria participar de uma seleção, eu fui participar da seleção. No mesmo dia, quando eu terminei com a coordenadora do RH, com o coordenador do setor, aí o coordenador disse assim, rapaz, eu por mim tu começava agora. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder, era 10 horas da manhã, eu doido para vir para casa. Brincando, irmão. Aí ele disse, por mim tu começava agora, mas já vai dar 11 horas, deixa para segunda-feira tu começar um treinamento. Você entende isso, irmão? O mesmo Espírito que disse que ia me tirar do emprego, ele se encarregou de abrir uma porta. Amém? Vamos lá. Acho que o tablet agora destravou aqui. Deixa eu só procurar aqui. Aleluia. Deus é bom, irmão. Deus é muito bom. Aleluia. Lá em... Ixi, eu ia orar, eu esqueci de orar, mas tudo bem, a gente continua. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 9, eu não vou ler todos os versos que eu coloquei aqui desse capítulo, eu vou ler só alguns, tá? Só para mim pontuar isso aqui. Diz assim, no dia seguinte, falando sobre Pedro, quando ele estava no telhado, né? Ele estava lá orando e ele estava com muita fome. E a comida ainda estava sendo preparada. E ele estava ali e
estava vindo um grupo de pessoas, de homens, que tinham sido enviados pelo aquele homem chamado Cornélio. Quem lembra da história? Né? Que ele era um homem justo, cria em Deus, dava oferta, e eles eram gentios. Eles não tinham aliança com Deus. Eles não eram judeus, eles não eram descendentes de Abraão, mas eles criam em Deus. E aqui, meu Deus do céu, esse tablet hoje aqui está uma benção, viu? E aqui Pedro está em cima do telhado, a palavra diz que ele estava com fome. A comida estava sendo preparada, mas ele, de repente, ele entrou num êxtase. Obrigado, pastor. A primeira coisa que Deus quer nos alimentar, irmão, é espiritualmente. Amém? O primeiro alimento de Deus não é uma picanha, nada contra, muito bom. Não é aquele sanduíche favorito que a gente gosta, né? Não é aquela pizza, porque a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai ou procede da boca de Deus. Então, o nosso primeiro alimento tem que ser o espiritual. Quando nós acordamos, o que é que nós fazemos geralmente? Hein? Oramos, gente. Não é assim? Pelo menos é para ser. A minha avó era católica, só que ela não ia para a igreja, né? Ela ficava rezando com aquele textozinho assim na rede. Aí ela dizia assim, com os meus tios. Eles se levantavam, desarmavam a rede. Naquele tempo dormia de rede, não tinha cama para eles. E ela dizia assim, vocês são igual a jumento, se deita e se levanta e nem reza. Ela tinha mania de falar isso, né? Então, como o nosso primeiro alimento tem que ser espiritual, então nós acordamos, nós temos que orar, conversar com o Espírito Santo, colocar aquele nosso dia diante dele e pedir a ele que nos diga o que é que ele quer que nós façamos para o reino de Deus. Por mais que você vá para o seu trabalho, para a sua faculdade, para qualquer canto. Mas o nosso primeiro diálogo com ele tem que ser: Senhor, o que você quer que eu faça no dia de hoje para o Senhor? Amém? Porque ele vai te dizer. E se ele não quiser também, ele vai ficar calado. Mas mesmo se ele ficar calado, nós precisamos estar afiado com o Espírito Santo, através da oração em línguas. Afiar o nosso machado, como tem lá em Provérbios, ou é Eclesiástico, acho que é Eclesiástico, que ele traz, né, o versículo falando de afiar o machado, para que o lenhador ele não tenha muito trabalho, não bote muito esforço. Porque quando nós não estamos conectados com a palavra e com o Espírito, irmão, nós temos dificuldade de ouvir a voz do Senhor e de entender. O Senhor está nos mandando para um lado e nós estamos indo para o outro. Nós estamos atrapalhando o processo e não vamos chegar no propósito. Porque para chegar no propósito, nós temos que passar pelo processo. Não tem como. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver grandes homens de Deus, Davi, Moisés, Abraão, Josué, todos eles passaram por um processo. O próprio Cristo passou por um processo. Processo de crucificação, processo de humilhação, de rejeição, para que ele alcançasse o propósito. E em João diz que o Espírito Santo em Cristo era ilimitado. Olha só que tremendo. Ilimitado. Às vezes as pessoas não entendem, né? Como Jesus operava. Jesus não desconectava, irmão, do reino. Se você prestar atenção, todo milagre, tudo que Jesus fazia, quando ele terminava, ele se retirava e ia orar. Ele ia se ligar à fonte. Porque ele precisava receber mais
informações do que ele precisava fazer. Porque às vezes Deus nos leva uma pessoa para falar algo, nós falamos e nós achamos que é só aquilo ali. Nós não voltamos para a fonte e nos conectamos de novo. Porque Deus pode ter outra instrução para você. O Espírito Santo pode ter outra instrução para você. Amém? E aqui Pedro está sentado e chega esse pessoal lá da casa de Cornélio e diz, né, procura Pedro. E eles falam que foram ali, só que antes disso o Espírito Santo fala com Pedro, que está vindo umas pessoas e que ele deve ir com eles. Você entende isso? Pedro está orando e sente muita fome. Provavelmente ele sentiu o cheiro da comida, porque a Bíblia fala que a comida estava sendo preparada. Ora, se a comida está sendo feita aqui nesse ambiente, e eu estou aqui em cima sentado orando, naturalmente eu vou sentir o cheiro da comida. E se eu me desconectar, eu vou descer e vou é comer. Eu vou parar de orar e vou é comer. Não é não? Aí eu me desconectei. Aí o Espírito pode falar que eu não vou perceber, porque eu estou na carne. Literalmente, né? Mas Pedro, quando menos ele percebeu, ele teve uma visão aberta. Nós já conhecemos a passagem. Aí o Senhor lhe mostra como se fosse, não é um lençol, viu? Já vi muita gente pregando dizendo um lençol, não foi um lençol. A Bíblia diz que era parecido como um lençol. Não é um lençol. Com a figura de uns animais, todo tipo de animal. Aí o Espírito fala para ele, Pedro, mata e come. E ele disse, jamais, jamais na minha boca eu vou comer coisas imundas e impuras. E o Espírito Santo fala com ele de novo, pela terceira vez, e aí o Espírito fala para ele, não chame de imundo o que Deus purificou. Irmão, nenhum alimento é imundo. Ou seja, nenhuma carne é proibido de comer. Existe uma coisa cultural. Os judeus lá, eles não comem carne de porco, não comem camarão, não comem nada que é do mar, eles também não comem. Mas isso é uma coisa que foi estabelecida na antiga aliança para o povo judeu. Amém? Se você não come carne de porco, não come camarão, porque a Bíblia proíbe, se você ganhar, manda para mim, tá? Por mim, ó, comigo não tem nenhum problema. Então, nenhum alimento é imundo ou impuro, ou é pecado comer. Ouvi muito, e com certeza vocês ouviram, a galinha, que era feita no sangue. Irmão, isso foi para os judeus. Agora, muita gente, como eu, não como mais porque eu resolvi não comer. Não quis mais como outro tipo de comida que eu simplesmente não quero mais comer. Mas não tem nada a ver de impureza, não tem nada a ver com pecado. Isso são coisas humanas, criadas pelos homens. Eles pegam as coisas culturais da antiga aliança e querem aplicar para a igreja. Se aqui já estava no período da igreja e o Espírito Santo disse, não chame de impuro ou imundo o que Deus purificou. Você acha que Deus vai criar algo impuro, imundo? Você está aqui? Está só saindo aqui, vai dar certo. E Pedro vai à casa de Cornélio, e nós já sabemos da história, e Cornélio fala para Pedro que Deus tinha mandado ele mandar aquelas pessoas lá, e Pedro começa a ministrar a palavra. Se você for ler lá, em Atos dos Apóstolos, não sei se eu anotei aqui,
Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não, anotei não, mas tudo bem. E Pedro começa a ministrar a palavra. E o texto lá diz que, de repente, o Espírito Santo cai sobre aqueles homens dentro da casa de Cornélio. E eles são batizados em línguas e começam a orar em línguas, começam a falar em línguas. Aí, junto com Pedro, foi outros irmãos judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Mas eles ainda eram ligados ao judaísmo. E quando eles viram aquilo, porque eles achavam, irmão, que o Espírito Santo era só para eles, que eram judeus. E quando eles viram aquilo, eles ficaram sem entender. Porque eles eram gentios. Você sabe o que é ser gentio, né? É quem não tem aliança com Deus. Que era a escória daquela época da sociedade. E eles ficaram maravilhados. Aí Pedro diz assim: o que nos impede de eles serem batizados nas águas? Porque até Pedro ficou assustado. O Espírito Santo, irmão, ele está disponível para cada um de nós, para cada ser humano. Ele não é exclusivo da igreja, ele é para a humanidade. Agora precisa crer e querer recebê-lo. Deus não é egoísta, ele não disse, eu vou querer só esse povo aqui, o resto é que vá para o inferno. Não. Em Romanos Paulo fala que a vontade de Deus, eu acho que é Romanos, que todos os homens sejam salvos. Todos. Mas todos serão salvos? Não. A culpa é de Deus? Não. É o homem que não quer. Você está aqui? Olha só a ação do Espírito Santo nessa passagem. Ele vem a Pedro, mostra a figura dos animais, traz a revelação de Pedro para Pedro o que significa, manda Pedro ir à casa de Cornélio. Quando chega lá, ele derrama da unção sobre aquele povo, batiza eles com o Espírito e eles começam a orar em línguas. E os outros que não acreditavam, achavam que era só para eles, ficam abestalhados e começam a crer que Deus não faz acepção de pessoas. Que o poder do Espírito, o Espírito Santo, é para todo aquele que crê. Amém? Lá em Atos capítulo 13, verso 2, diz assim: enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, e o Espírito Santo lhes ordenou: separai Paulo ou Saulo e Barnabé para uma obra que eu tenho com eles. O Espírito Santo, ele sempre vai nos dizer o que ele quer que nós façamos. Pastor Bud, quando veio para o Brasil, ele foi morar em São Paulo. E ele começou, ele recebeu nos Estados Unidos, ele recebeu uma palavra de Deus. Deus falou assim para ele. Ele era caminhoneiro, não tinha estudo, por assim dizer, apesar de ser americano. Ele era um homem muito grosso, muito ignorante, mas o Espírito Santo mudou o caráter dele. E Deus falou assim para ele: vá para o Brasil e pregue a minha palavra para o meu povo. Isso há muitos anos atrás. Ele já está no Senhor. Ele já está no Senhor. E ele veio, ele não sabia nem onde era o Brasil. Mas ele tinha uma palavra dada pelo Espírito. E ele veio. E ele estava em São Paulo, veio morando na casa do irmão e ele começou esse trabalho lá, que hoje é o Ministério Verbo da Vida, a sede em Campina Grande, na Paraíba, a sede nacional. E esse casal que ele morava com eles, ele disse, pastor Band, que todo dia eles murmuravam, e eram crentes. Quer dizer, eu acho que eles eram crentes.
Porque eles murmuravam, né? Crente não murmura. Agora só a pastora deu amém. Obrigado, pastora. Pastora é crente. Então, todo dia eles murmuravam, o casal. Todo dia murmurava. Quando foi um dia, o Senhor falou assim para ele: vá-se embora daqui. O Espírito Santo falou com ele: vá-se embora daqui. Se afaste desse casal. Senão você vai ficar igual a eles. Amém? Irmão, e ele assim ele fez. Assim ele fez. E ele passou por muitas dificuldades dentro do ministério. Porque ele veio para um país onde não conhecia, não falava a língua, mas ele tinha uma palavra do Espírito e ele resolveu andar naquela palavra. Ele resolveu ser guiado pelo Espírito. E eu já fui, pastor já foi desse ministério, pastor Rebes, o Berg, eu, Ana Maria. E quando eu saí de lá, na época que eu saí, já está com uns 8 anos por aí, eles já tinham 1000 igrejas só no Brasil. Fora os países da Europa e outros países. Você entende? O que é você ser guiado pelo Espírito? Você sair da sua nação para ir para uma nação que você não conhece nada, não fala a língua, não conhece a cultura, com poucos dólares na mão, mas porque você resolveu ser deixado, ou se deixar ser guiado pelo Espírito, Deus acrescentou. Deus cumpriu a palavra dele. Ainda está cumprindo, né? Porque está lá. Amém? Aqui em Êxodo 31, capítulo 31, do verso 3 ao 7, Deus vai capacitar os homens para fazer aquilo que ele precisa ser feito. Às vezes nós olhamos e tem algum desafio, aparece na nossa frente, e muitas vezes a nossa primeira fala é assim: rapaz, isso é muito difícil, eu não vou conseguir. Ou então, isso é muito grande para mim. Ou seja, eu mesmo já estou me derrotando. Eu não tive nem o trabalho de orar ao Espírito, conversar com Ele, porque eu sei que Ele é capaz de me capacitar para fazer qualquer coisa, irmão. Em 2010, eu entrei numa empresa, uma empresa grande, uma empresa multinacional, e mais ou menos 80%, sem exagero nenhum, 80% dos funcionários, no mínimo, falava dois idiomas. Eu era o único analfabeto. Aí Deus falou assim para mim, ó, vou te botar no meio dos grandes. Aí eu levei para o lado ministerial, né? Eu disse, será que Deus vai me botar no meio de grandes pregadores e tal? Eu viajei, né? Só que não era, irmão. Era na empresa. Eu falava mal o português. Aí eu fui trabalhar, entrei para trabalhar lá no estoque, fui transferido para a unidade onde eu fiquei responsável por todo o estoque que estava dentro daquela unidade. Só peça de milhões. Aí na primeira reunião foi com o presidente da empresa que veio lá do outro país, o diretor não sei o quê, era gente dos Estados Unidos, de todo canto você imaginar. E eu sentava à mesa enorme, aquelas poltronas, notebook. Aquilo ali para mim era uma novidade, eu nunca tinha entrado numa sala de reunião daquela. E eu ficava comigo mesmo, pai, o que é que eu estou fazendo aqui? O cara falando inglês, o cara traduzindo, e eu, meu Deus, a minha coordenadora falava inglês, traduzia para mim, o outro colega meu que entrou junto comigo, até hoje nós temos uma boa amizade, ele é cristão também, e ela traduzia, né, o que o cara falava em inglês, aí
Aí um francês lá falava inglês e tudo, e eu dizia para mim mesmo, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu lembrei o que o senhor falou, eu vou te botar no meio dos grandes. E nem eu passei 7 anos nessa empresa, irmão, e nenhuma vez eu fui envergonhado. Nenhuma vez eu fui envergonhado. Porque o Espírito Santo, ele me capacitou. Ele não fez eu falar inglês, ele não fez eu falar francês, mas ele me capacitou para desenvolver um bom trabalho ali dentro. Os indianos vinham falar comigo, pediam uma peça, lógico que tinha um tradutor, né? Aí uns que já moravam no Brasil já começaram a falar um pouco português. E eu comecei a aprender alguma coisa com eles. E às vezes eles chegavam, mesmo os que não falavam português, quando eles falavam o nome de uma peça, eu já sabia o que ele estava se referindo. Eu ia lá no estoque, pegava e entregava na mão dele. Oração em línguas. Falando com o Espírito, me capacita, me dá sabedoria, né? Me guia. Deixa eu olhar aqui a hora. E aqui em Êxodo, para estabelecer, hoje está uma bênção. Aleluia. Vou ligar aqui, tem hora que ele está. É o inimigo. Travou mesmo aqui, viu? Vai dar certo. Para debaixo dos meus pés. Travou. Deus fala que Deus precisa que os artesãos façam umas peças de ouro, façam tudo para o tabernáculo. Aí Deus fala para Moisés que ele vai derramar o Espírito dele sobre eles, para capacitá-lo, para eles fazer a obra que Deus quer que eles façam. E você já prestou atenção, ele já era um artesão, ou seja, ele já era um profissional, mas eles ainda não tinham a capacidade de fazer do jeito que Deus queria. E Deus derramou o seu Espírito sobre eles, para capacitar. Você se lembra quando eu falei o Espírito Santo sobre nós, nos capacitando para fazer algo para Deus? Então, quando Deus nos manda fazer algo, irmão, não te preocupa. Quando Deus mandar você fazer algo, vai em paz, porque o Espírito Santo está sobre você, te capacitando para fazer. Não é na tua sabedoria, não é na tua inteligência, não é na tua força, mas é na força do Espírito. É na sabedoria do Espírito Santo. É debaixo da unção de Deus. Elias está lá no monte, orando, e o seu servo do lado. Ele manda ver, olha se vem chuva. E ele olhava e não vem nada, não vem nada. Aí de repente o moço diz, eu vejo uma nuvem como uma mão. Aí o Elias ligado e olha na antiga aliança, mas ele estava ligado com o reino. Ele diz, desce, diz para o rei Acabe que monte na carruagem. Eu vou chamar carruagem, porque eu não sei o nome daquela bicha lá. A carroça cearense. Diga a ele que monte na carruagem e corra para a cidade, porque está vindo grande chuva. Estava com um grande período que não chovia. Se eu não me engano, 3 anos. E a mão na antiga aliança, ela simboliza a unção de Deus. Irmãos, e a palavra diz que aquela nuvem como a mão veio sobre onde Elias estava. Elias ou foi Eliseu? Elias, né? E o rei subiu lá na carruagem dele e saiu para a cidade. Você sabe que aquelas carruagens correm muito, né? Os cavalos correm muito. Mas a palavra diz que Elias saiu correndo.
e ele chegou primeiro do que o rei na cidade. Homem nenhum no mundo corre mais do que um cavalo. Inclusive aquele africano que se aposentou, Usain Bolt, né? Ele fez um teste, já quase se aposentando, botaram um cavalo numa raia, ele na outra, chegou nem perto ele. E era o homem mais veloz do mundo. Mas Elias, debaixo da unção de Deus, ele correu mais do que 2 cavalos, ou mais. Quando o rei chegou, ele já estava lá na cidade. Meu irmão, o Espírito Santo te capacita a fazer coisas que até você duvida. Por isso que precisamos, o nosso relacionamento com o Espírito Santo tem que ser mais íntimo do que o meu com a minha esposa, do que você com seu marido. Porque eu não vou saber dizer para ela o que ela precisa fazer para Deus, e nem vou capacitá-la. Mas o Espírito Santo vai. Ele vai nos livrar de acidentes. Eu conheço uma irmã que ela tinha uma casa própria, e eu não sei porquê, ela vendeu essa casa. Vendeu, eu não sei qual o motivo, e ela foi morar de aluguel. Aí quando foi uma vez eu soube que ela estava reclamando porque é que Deus deixou ela vender. Meu irmão, se nós queremos tomar decisões e não queremos compartilhar com o Senhor, Ele não tem culpa de nada. Nós temos o livre-arbítrio. Agora sim, quando eu quero fazer algo que eu levo diante do Senhor, peço a Ele uma orientação, peço para que Ele me guie, aí é completamente diferente. Então ela estava culpando a Deus pelo erro dela. É porque tudo nós culpamos a Deus porque achamos que Deus tem o direito de intervir em tudo em nossas vidas. Mas não tem, irmão. Não tem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou fazer 19 anos que eu estou na fé, graças a Deus. Eu vou botar 17 anos que eu recebi essa palavra. Deus me falou que ele ia me dar um carro. Está com 17 anos. Deus disse que ia me dar um carro. Por isso que eu nunca fui atrás de comprar. Porque se eu for comprar com o meu recurso, ou que eu tenha ou não, eu não estou dando crédito à palavra dele. Então eu prefiro esperar, porque eu sei que ela vai se cumprir. Eu falei uma vez aqui até sobre o piano, de Deus te prometer um piano, e você esperar ou não. Ou você vai lá e compra no cartão de crédito, ou espera pela promessa. Se você comprar no cartão de crédito, aquele piano não é um testemunho. Ou o carro, eu vou usar o carro. Se eu for agora, amanhã, numa concessionária com cartão de crédito e comprar um carro, eu não posso quarta-feira aqui dar um testemunho que Deus me deu um carro. Deus não me deu um carro, eu fui lá e comprei. Passei o meu cartão e comprei. Deus não me deu o carro. Agora, se eu ganhar um carro sem pagar nada, aí sim, quarta-feira eu estou aqui e disse, olha, a promessa se cumpriu. Aí o carro é testemunho. Ele serve como testemunho. Você está aqui? E uma vez eu estava no culto e uma missionária, uma mulher de Deus, pregando lá. E ela disse assim, Deus vai lhe dar um carro. Eu já sabia porque Deus já tinha me dito. Só que depois ela disse assim, vá na concessionária e tira um carro. Porque Deus vai lhe dar um carro. Irmão, o que eu ganhava não dava nem para pagar uma bicicleta. Como é que eu vou na concessionária tirar um carro só porque uma missionária disse que eu fosse porque Deus mandou eu ir? Não, Deus disse que ia me dar, Deus não mandou eu ir comprar carro. É completamente diferente. Pode ser qualquer coisa, uma casa, o que você quer. Se Deus mandar, irmão, vai.
Pastor, eu não tenho um centavo no bolso nem na minha conta, mas Deus mandou eu ir lá na concessionária comprar um carro. Irmão, é porque o carro já está lá pago, só te esperando. Mas se ele não mandar, fica quieto. Continua firme na promessa. Continua alimentando a promessa através das tuas orações. Continua declarando sobre a promessa. A fé é o alicerce das promessas. Precisamos ser guiados verdadeiramente pelo Espírito. Quando Paulo fala lá em Romanos, aqueles que são guiados aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Esses filhos, ele está falando de filhos maduros. Ele não está falando de todos os filhos. Porque nós sabemos que existe crente que não tem maturidade, infelizmente. Como o caso desse, de você receber uma palavra de Deus sobre qualquer coisa, sobre uma promessa que ele vai te dar, que ele vai cumprir, e eu, no lugar de esperar pela promessa, eu ir lá querer cumprir a promessa no lugar de Deus. Não, Deus prometeu, ele vai me dar condições de pagar. Ei, irmão, Deus não trabalha assim. Deus não é irresponsável. Se ele mandou tu ir comprar qualquer coisa, irmão, eu botei um carro porque eu estou falando do meu testemunho, uma das minhas promessas. Amém? Mas é qualquer coisa, pode ser uma camisa, pode ser um boné, pode ser qualquer coisa. Se Deus diz que vai te dar, espera, irmão. Deixa a palavra se cumprir. Pastor, mas já faz tanto tempo. E quem disse que Deus é atemporal? Deus não está preso ao tempo. Deus não está preso ao passado, o presente, o futuro. Ele não está preso a isso. 1000 anos para ele é um dia. É porque a demora, ela traz algo tremendo. Ela revela o que está dentro de nós. Deus faz uma promessa e demora. Para nós demora, né? Para Deus está tudo certo. Aí para nós é demora. Aí tudo aquilo que está negativo dentro de nós a respeito da promessa, nós começamos a verbalizar. A demora é bom por isso, que ela bota para fora aquilo que está dentro de nós. Não sei se você entendeu. Aí eu vou encerrar agora com isso. Aí tem um salmo que diz que Deus, ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Amém? As pessoas acham que está falando de música. Quando eu considero a promessa, quando eu considero a palavra de Deus sobre a minha vida, eu estou entronizando a Deus. Quando eu murmuro, eu estou entronizando Satanás. Você está aqui? Você entendeu? Deus, ele é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Mas se o que eu falo não entroniza a Deus, eu vou entronizar quem? Se só sai murmuração, queixa, reclamação. Lá em Hebreus, o escritor de Hebreus fala que o povo que foi libertado do Egito, irmão, eles não entraram na terra prometida porque murmuraram. Paulo fala até assim, olha, isso aqui é um exemplo para nós. Só entrou Josué e Caleb e a sua geração. Aquela outra, todos morreram no deserto, irmão. Por quê? Porque na murmuração, você não entroniza Deus, você entroniza Satanás. E ele não vai cumprir a promessa, ele vai trazer morte. Amém? Os diáconos, por favor.